A paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Edson Maciel, em Assembleia de Deus Brasileira, Ferreira de Vasconcelos, grato a Deus, hoje não está frio como ontem. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu orei, eu tenho certeza que Deus ouviu minha oração e mudou o tempo. Irmãos, eu não nasci para o frio. É óbvio que eu não quero 35, 40 graus, como está lá na Europa. Mas uns 20, 25, sabe assim? Deus, eu creio na existência do Éden. E lá no Éden, não passava de 25 graus. Duvido, Deus é maravilhoso, formoso, e sempre quis bem os seus, né? O Adão errou, aí desandou tudo, né? Está escrito que a terra passou a produzir abrolhos, espinhos, ervas daninhas, né? Enfim. No Éden, né? O Éden é um jardim, tá, meus irmãos? A palavra Éden não significa paraíso, é um equívoco. É uma palavra acadiana que significa jardim de delícias, tá bom? Ou jardim no deserto, mais especificamente jardim no deserto. Esquece coisa de delícia. A palavra Éden não significa paraíso, tá bom? Então um pouco delícia. A ideia, né? A ideia geral do acadiano em Éden é jardim no deserto. Então Deus prepara um espaço, como que um hotel fazenda, e lá coloca Adão, sua esposa, e ele erra. E com certeza ali não passava de 25 graus. Eu duvido que passava de 25 graus. Duvido. Mas enfim, meus irmãos, eu quero ler aqui com vocês um texto pouquíssimo conhecido, quase não lido, que é o Sermão da Montanha, ou se lido, não percebido, ou se lido e pouquíssimo percebido é falado, e se falado não é vivido, que é Mateus capítulo 5, verso 13 e 14, vou ler para vocês. Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, sem gosto, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Verso 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. O cristianismo, né, tem por prática, e isso é positivo, de dizer que, né, o cristianismo evangélico pentecostal principalmente, não estou pensando aqui em catolicismo, em protestantismo presbiteriano, kardecista, luterano, nada disso, tá? Eu estou pensando aqui no evangélico pentecostal tradicional, tá bom? Então, para nós, as boas ações não contam, porque os espíritas fazem assim. Então, para se distinguir, a gente anula a boa ação. Então a boa ação não conta, o que conta é a luz de Cristo em nossas vidas. Legal, acho bacana isso, mas o texto é muito claro, né? Aquele que, desculpe, o cristão sal da terra e luz do mundo tem boas ações, tá? É o texto quem diz, tá? Qualquer coisa, ore nas suas orações. Se você tem o hábito, orar é conversar com Deus, fale com Deus. Senhor, por que o Senhor foi falar daquilo? Agora eu sou obrigado a reconhecer que eu sou capaz de exercer, de praticar boas ações. Senhor, eu não quero ser altruísta. Ora, lá no secreto ou no monte, fala: Senhor, eu não quero ser altruísta. Eu quero ser contrário a tudo e todos. Eu quero que o mundo seja do meu jeito, do jeito que eu entendo que é o jeito de ser. Porque parece que é isso que a gente vê. Essa semana a polícia entra em escola porque uma professora mostrou uma foto de uma divindade pagã para nós cristãos, né, de uma religião afro. Oh, meus irmãos, sal da terra e luz do mundo, está preocupado com o quê? E se fosse uma foto de Jesus, pode? Pode? Pode, mas não deve, não é?
Não deve, porque a escola é um espaço neutro, é um espaço de educação. Então ali pode-se abordar as culturas, mas não pode se ensinar a ser, ou não deveria, tá bom? Se vamos ensinar uma oração evangélica, cristã, bíblica, como a oração do Pai Nosso, deveríamos, em contrapartida, olha o que eu estou falando, por quê? Porque nós temos que separar uma coisa de outra coisa. O ambiente escolar não é um ambiente religioso. O professor está ali, eu falo como professor, com conhecimento de causa. Nós estamos ali para dar aula. Não estamos ali para ensinar ninguém a ser desta ou daquela religião, a ser a favor ou ser contra uma religião, a prestar culto a este ou aquele modelo religioso. Só no cristianismo, meus irmãos, vamos falar sério, só aqui próximo onde eu estou, na rua Marcia Angélica Lopes, número 121, brincando, tem 20 denominações evangélicas pentecostais. Estão todas certas. Se tem Cristo como suficiente Salvador e a Bíblia como regra de fé e prática, estão todas certas. Todas estão certas. O que não deve que palavra eu vou usar aqui? Trapacear o outro, dizer que a outra igreja não deveria estar ali, que a outra igreja não é certa, que a outra igreja não é de Deus, né? Porque infelizmente quem assim age não consegue arcar com o debate. O debate está posto. O debate está posto inclusive na Bíblia. Paulo chama para o debate, João chama para o debate. Paulo fala, falador frívolo não serve, mas vamos argumentar. Quando eu vim ter com vocês, eu não vim com palavras de sabedoria, mas com o poder do Espírito Santo. Em outro momento ele fala assim, olha, se alguém vier trazendo outro evangelho que não esse, vamos discutir qual é o evangelho que Paulo pregava. João escreve, filhinho, examinar os espíritos. Olha, examinar os espíritos não é sair falando com demônio, como tinha um falecido já, que pseudo entrevistava um endemoniado e perguntava para o demônio, qual é a melhor igreja? Aí o demônio falava que era dele, aí, tá vendo? Tá vendo? É aqui mesmo. Olha, se o demônio é o pai da mentira, então o demônio mentiu. Como diz meu sobrinho, meu Deus, né, gente? Vamos amadurecer, meus irmãos, ó. Sal da terra, luz do mundo. Vocês são sal da terra, sal tempera e conserva. Comida temperada, e eu gosto de cozinhar, né? Eu gosto de cozinhar, inclusive amanhã eu vou fazer uma carninha especial lá para minha esposa, ao forno. Tempera de um dia para o outro, ela conserva, não precisa nem pôr na geladeira, conserva. Você deixa ela marinando de um dia para o outro no tempero, e esse tempero tem que ter sal, porque o sal conserva. Se você é salgado, com o poder de Deus, temperado com a graça de Deus, você está conservado na presença do Altíssimo. O Espírito Santo está contigo. Você tem medo de quê? Ora, se você é temperado com a graça, salgado com a presença do Espírito Santo, 1000 cai num lado, 10.000 do outro lado, você não é atingido. Então você não precisa ter medo. E isso posto, você é luz. Tá vendo? Luz. Tudo iluminado aqui onde eu estou, tem várias lâmpadas aqui, bem fortes. Luz, o cristão brilha. Outro dia eu estava num espaço, uma pessoa que eu tenho muita consideração, muito apreço, ela perguntou para mim se eu contrataria para trabalhar eu tenho uma pequena livraria, no momento eu não tenho funcionários, né? Se eu contrataria alguém de uma religião que não fosse a minha religião. Eu falei, contrataria sem nenhum problema. Você contrataria se fosse de uma outra religião? Sim, contrataria. E qual o problema? Mas você não tem medo? Eu falei, medo de quê? Meus irmãos, as pessoas, nós somos todos gente. Nós somos todos humanos. Religião não quer dizer, sabe assim, o que a gente está vendo aí, ó, eu brinquei ontem com os amigos meus, falei, Assembleia de Deus Brasileira, a igreja que não tem bets e não tem banco digital, glória a Deus por isso. Olha os escândalos que estão aí, gente famosa, gente de nome, de renome, envolvidos em escândalos. Se é verdade ou não, a lei vai decidir.
Se é um problema entre nós cristãos, resolvemos na igreja. Está vendo? A Bíblia chama para o debate. Temos uma celeuma, uma discussão bíblica, um problema de ética cristã, comportamental, vamos discutir entre nós. Mas quando extrapola, quando o profano invade aquilo que deveria ser sagrado, aí é lei, aí é civil, aí é o governo que resolve. Que Deus nos ilumine, meus irmãos, que Deus nos ilumine, que Jesus acelere a sua volta, porque está ficando cada dia mais chato, cada dia mais cansativo. Eu parei de fazer vídeos porque eu estou cansado, eu cansei, me deu preguiça, dá preguiça de ficar falando o óbvio. O que eu estou falando aqui chega a ser óbvio. Ah, você é sabido? Eu não sou sabido, meus irmãos. Eu sou só um pastor de uma pequena igreja aqui na Zona Leste de São Paulo. Convido você a vir congregar aqui conosco. Venha conhecer nossa igreja, a Assembleia de Deus Brasileira em Ferraz de Vasconcelos, Rua Márcia Angélica Lopes, número 121, Ferraz de Vasconcelos. Você é nosso convidado. Você é instrumentista, toca um violão, toca guitarra, não está congregando por aquele motivo, venha conversar conosco. Nós estamos sem músico aqui na igreja, acredita? Eu, quando fui pastor da nossa igreja sede aqui em Guaianazes, nós pagamos, a igreja pagou, né? Eu era o pastor local lá na época, fui por 15, quase 16 anos pastor da nossa igreja sede em Guaianazes. Nós pagamos aula de violão para mais de 20 adolescentes. Sabe quantos estão comigo? Nenhum. Sou chateado por isso? Estou um pouquinho chateado, triste talvez. Mas a vida segue, meus irmãos. Hoje eu não tenho músico. Você não tem igreja? Você não está tocando em igreja nenhuma? Aconteceu alguma coisa? Venha, conversa com a gente vê o que dá para fazer e venha louvar ao Senhor, venha nos ajudar a louvar a Deus, porque Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Para você que não tem medo, porque você é sal da terra, você é luz do mundo. Não precisamos ter medo da escola, não podemos ter medo do que se ensina na escola, porque o professor está lá, e eu falo por conhecimento de causa, dando aula de cultura geral, não é aula de religião. Ninguém está ensinando ninguém a ser religioso dessa ou daquela religião, muito pelo contrário. O que me parece que nós temos visto são cristãos, entre aspas, querendo obrigar outras pessoas a serem cristãos. Ora, irmãos, ninguém é obrigado e não se pode obrigar ninguém a ser cristão. A pessoa pode vir a ser cristão se tiver um encontro com a graça. Para quem é calvinista, né, é que a graça o alcança, ele é irresistível. Para quem crê no ensino bíblico, o semeador lança a semente alcança o seu coração, a sua mente, e o Espírito Santo convence da justiça, do pecado e do juízo, e você se deixa converter, você se deixa regenerar pela ação salvífica, humanizadora do Espírito Santo, e você se torna sal da terra, luz do mundo. Assembleia de Deus Brasileira, Ferraz de Vasconcelos, venha conhecer nossa igreja, liga para nós, quer falar, precisa de um aconselhamento pastoral, também trabalhamos com psicanálise. 119-9588-0003. 119-9588-0003. Paz a todos.